Queria abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso de 1 a 6. Colossenses, capítulo de número 3, versos de 1 até o 6. A nossa leitura, Colossenses 3, verso de 1 a 6. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. E aí então o autor sagrado vai elencar quais são essas naturezas terrenas que temos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Para onde nós estamos olhando? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. O que está captando as nossas vistas? O que está nos chamando a atenção? Para onde estamos focando os nossos olhos? Será que estamos olhando para aquilo que devemos olhar? Ou será que não estamos olhando tão bem? Será que estamos precisando de lentes de contato espiritual? Será que estamos precisando de óculos celestiais? Como têm sido os nossos olhares? Será que estamos escolhendo paisagens não tão apropriadas? Será que estamos decidindo permanecer com foco naquilo que é errado? Para onde nós temos olhado? Temos olhado para frente? Temos olhado para adiante? Temos olhado para o que está adiante de nós? Ou nós temos olhado para trás? O que a palavra de Deus nos ensina e incentiva é que permaneçamos olhando para frente, olhando para onde devemos olhar. Se olharmos, por exemplo, com os olhos da mulher de Ló, isso pode não ser bom. O olhar para trás, o olhar defasado, o olhar retrospectivo, o olhar retroativo, o olhar pretérito, focado naquilo que passou. Quantas vezes nós já falamos aqui na igreja que o passado ele deve ser visto somente como professor, nunca como acusador. E essa é uma luta que muitos de nós vivemos, porque muitos de nós somos constantemente acusados e ficamos acuados devido ao passado, devido àquilo que já foi feito, devido àquilo que Deus já perdoou. Nós não podemos ficar cativos do passado. O passado, ele já passou.
O passado serve para ser um grande, um excelente, um exímio professor, para que nós não reiteremos naquilo que foi errado e que permaneçamos fazendo aquilo que nós acertamos. Já falamos sobre isso, inclusive no domingo passado. A vida cristã deve ser de constante ascendência. E para crescer é preciso ajeitar os erros e otimizar os acertos. Para crescer é preciso retificar os erros e otimizar os acertos. Se você deseja ser excelente, o bom não serve. E se você deseja ser excelente, você precisa aprimorar suas qualidades e ajeitar as suas falhas, os seus problemas. O olhar da mulher de Ló, portanto, é o olhar da permanência. Não é o olhar do avanço. É o olhar da estagnação. O olhar da mulher de Ló nos ensina isso. O que ela não queria de fato era mudança. Não é verdade que nós preferimos permanecer no mais ou menos, mais confortavelmente onde estamos, do que ir para outro lugar, ainda que ele seja melhor? Isso faz parte do ser humano, isso faz parte da minha vida, faz parte certamente da sua vida também, se você for humano. Se você for um super-herói, se você for de aço, talvez não faça. Mas se você for humano, o que você vai preferir é permanecer na sua esfera, no seu círculo de conforto. Permanecer onde você está. Não mudar. Mas o desafio que Deus tem para mim e para você é o desafio da mudança, não da permanência. E a mulher de Ló, ela correu o sério risco por querer permanecer no lugar ruim. Ela queria permanecer em Sodoma e Gomorra. Olhou para trás. Ela não queria mudança. E eu quero de fato fazer uma pergunta para você do fundo do meu coração, e quero falar ao seu coração também. Você está disposto a ser excelente? Se você estiver disposto a ser excelente, você tem que estar disposto a mudar, a retificar, a rever conceitos, visões, princípios, ações, pecados, talvez que temos cultivado do nosso coração. Lute até o fim para vencer aquilo que tem dominado você até hoje. Agora, lute de maneira certa, peça músculos a quem tem, porque muitas vezes a nossa força não consegue alcançar o que nós queremos. Muitas vezes a nossa força é mais fraca do que o desafio que se nos apresenta à nossa frente. Muitas vezes nós não temos condições de vencer o gigante. Muitas vezes Golias é grande demais. Muitas vezes os adversários são mais preparados. É exatamente por isso que você precisa chamar para perto de você o maior de todos os amigos, o mais forte de todos os companheiros, o mais preparado de todos os guerreiros, que é Deus. Convide Deus para a sua luta. Desista de lutar sozinho. Desista de achar que você consegue com a força pouca que você tem. Peça auxílio, peça ajuda àquele que pode te auxiliar. O olhar da mulher de Ló é o olhar da permanência, focada no pecado e no passado, e não na vida como Deus deseja que nós a vivamos. O coração dela está grudada na terra moribunda de Sodoma. E é interessante que Sodoma estava prestes a ser completamente destruída pelo fogo, mas ela queria ficar lá. Você vê a força do costume, a força da tradição, a força do pecado, a força da não mudança. A cidade ia cair fogo, destruir todas as pessoas que estavam ali dentro, fogo do céu. Mas ela preferia estar ali, porque ela não queria mudar. O anjo indicou: saia da terra, é o ensino das Escrituras. Mas ela preferiu a permanência.
a manutenção no erro, a manutenção no lugar errado, na cidade que estava prestes a ser destruída, mas o nosso coração, ele deve estar grudado na terra perpétua, eterna e inviolável. Onde está o seu coração? Para onde você está olhando? Quem tem sido o seu professor? Quem tem sido o seu modelo? Que modelo você tem seguido? E eu vou dizer uma coisa clara para você, que você já sabe, que é como chover no molhado. Essa expressão chover no molhado, a gente conhece, né? Chover no molhado. Mas chover no molhado às vezes é bom. Certa vez eu estava no sertão da Bahia, numa terra seca, bois e vacas morrendo de fome. E aí de repente eu estava ali conversando com um trabalhador rural, e no meio daquela conversa começa a cair um temporal. Pense num temporal. Temporal. Deve ter caído assim, quem entende um pouquinho de agricultura, de irrigação, deve ter caído em 1 hora uns 50 milímetros de chuva. É muita chuva. Para 1 hora é muita chuva. E eu cheguei para o trabalhador, experiente, vivido, sertanejo, e disse: graças a Deus, choveu no nosso sertão. A gente agora está aliviado, o gado vai começar a engordar de novo, os animais vão voltar a viver, ter água no poço. Aí ele disse: Luiz, olha, engano seu. Essa chuva ainda não molhou a terra. Para molhar a terra é preciso chover muito. Para molhar a terra não basta uma chuva breve e pontual, é preciso chover em abundância para molhar a terra. E quando molha a terra, aí sim o capim começa a sair, a plantação começa a rebrotar e as coisas vão sendo encaminhadas a contento. É exatamente por isso, muitas vezes, que nós vimos aqui todos os domingos para facilitar o molhar dessa terra. É exatamente por isso que nós estamos em casa e continuamos nossa vida de oração. É exatamente por isso que cada Apocalipse chama um novo Gênesis. É por isso que nós fazemos rodadas e mais rodadas nas Escrituras Sagradas, porque nós precisamos molhar a terra, porque somente com a terra molhada ela pode produzir frutos. E é esse chover no molhado que nós queremos reiterar com você. Cada dia mais, os princípios divulgados secularmente estão se afastando dos princípios estabelecidos pelas Escrituras. Cada dia mais, os princípios divulgados, os valores divulgados secularmente estão se afastando dos princípios das Escrituras. E nós temos uma decisão a fazer, que nós não podemos nos evadir. E a decisão é: a quem vamos seguir? Quais princípios? Em relação ao casamento, que princípios nós vamos seguir? Os princípios do mundo ou os princípios de Deus? Em relação à criação de filhos, que princípios nós vamos seguir? Os princípios que estão sendo advogados pelo mundo ou os princípios que estão sendo divulgados por Deus? Em relação à administração nossa financeira, que princípios nós vamos seguir? Os princípios do mundo ou os princípios de Deus? Em relação ao trato com o nosso amigo, com o nosso próximo, que princípios nós vamos seguir? Os princípios do mundo ou os princípios de Deus? Em relação à ideologia de gênero, o que nós vamos seguir? Os princípios do mundo ou os princípios de Deus?
que nós vamos seguir? Como nós vamos fazer? Nós precisamos escolher e vamos ter que escolher. E eu oro e desejo e incentivo você a que permaneça sob a égide dos ensinos consignados nas Escrituras Sagradas. Não dê ouvido. As serpentes ainda estão soltas. A serpente que enganou Eva, dizendo e ensinando que o que Deus disse não seria verdade. E Eva fez uma decisão que talvez você tenha que fazer também. A decisão de Eva foi seguir o conselho da serpente. Que conselho você vai seguir? Quais são os valores sobre os quais você construirá a sua vida, a sua casa, o seu edifício? Sob que padrão? E não se engane, amigo. Cada dia mais as coisas vão se afinar. Cada dia mais vai ser difícil viver o cristianismo como Cristo deseja que a gente viva. As próximas gerações vão ter desafios ingentes para vencer. E nós precisamos agora, nesse tempo, de homens e mulheres de fato comprometidos com a verdade do Evangelho. Que sejam capazes de uma palavra só, capazes de dizer não. Eu não penso assim. Eu respeito o seu pensamento, eu serei seu amigo, mas eu não concordo com isso. Como Platão falou, como Aristóteles falou de Platão, nessa frase que ficou registrada na história da filosofia, quando Aristóteles se afastou dos princípios preconizados por Platão, perguntaram para Aristóteles: por que você deixou seu mestre? Aristóteles então respondeu: eu sou muito amigo de Platão, gosto muito dele, mas eu sou mais amigo da verdade. Quem será o seu grande amigo? Quem será o seu grande mestre? Quem será o seu paradigma e o seu padrão? Esse é o desafio que nós vamos ter que responder. Nós seremos os exemplos. Dizem, inclusive, que a igreja cristã passará por um tempo de perseguição. Eu não sei se perseguição física, mas certamente perseguição ideológica já está passando. Porque o Estado é laico, mas você é proibido de defender os princípios que você acredita em alguns setores. O Estado é laico, mas você não pode defender, algumas vezes, temas que são complicados e polêmicos. Onde está a laicidade do Estado? Onde está o meu direito de defender aquilo que eu acredito? Nós precisamos repensar que laicidade é essa que a gente está defendendo nos nossos dias. Deus, Ele deseja que os nossos olhares estejam focados nas coisas que são excelentes, nas coisas que são boas, nas coisas que são do alto. O texto orienta: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. O que tem captado o seu pensamento? As coisas do alto ou as terrenas? O que tem captado o seu pensamento? As coisas do alto ou as coisas terrenas? Do que você tem enchido o seu coração? Das coisas do alto ou das coisas terrenas? Olhe para aquilo que é do alto. Olhe para aquilo que de fato tem importância para Deus. Aprenda de Deus, insista, persevere, lute para impregnar os valores de Deus na sua vida. Tenha um olhar otimista em relação à vida. Tenha um olhar banhado de graça, banhado de coisas excelentes, coisas boas, coisas do alto. Esse olhar otimista pode em muito nos abençoar, nos fazer crescer e entender sempre
que o melhor caminho é o caminho de Deus, que são caminhos sólidos e não efêmeros. Lute, tente, não se deixe levar pelas músicas hipnotizantes do que não tem valor. Lute e tente para deixar cativar pela doutrina de Cristo, a única que tem uma musicalidade sólida. Nós precisamos nos colossensizar, fazendo morrer o que pertence à natureza terrena, a minha natureza natural, a minha natureza inerente, e trazendo aos pensamentos as coisas do alto, olhando e procurando as coisas que são do alto. Eu não gosto muito de pensar na morte, apesar de ser a única coisa certa que a gente enfrentará, não é? Alguns mais cedos, outros um pouquinho mais tarde. Eu costumo dizer que a nossa vida é contada, se pudesse ser assim, em segundos. Nós ainda temos alguns segundos de vida. Quantos exatamente a gente não sabe, mas são segundos, né? Segundos. Uns vão ter 10 mil segundos, outros 20 mil segundos. Quando a gente torna a vida em segundos, a gente percebe que a coisa é rápida, não é? É rápida. Passa rápido. Não é muito longo. Se a gente comparar, então, com a eternidade que a gente vai ter com Deus no céu, rápido fica velocíssimo. E eu decidi, pensando, e já deixo registrado aqui documentalmente, além de Luísa, minha esposa, responsável pelo meu funeral, certamente será minha viúva, assim eu espero, e já fica registrado também em câmera. Silvia, você já guarde essa mensagem, não se esqueça de registrar nos arquivos da igreja. Eu quero que no meu epitáfio esteja escrito assim: ele tentou fazer o melhor. É isso que eu quero que esteja no meu epitáfio. Ele tentou fazer o melhor. Eu posso até não conseguir, mas eu vou lutar com unhas e garras para tentar fazer o meu melhor. O que eu estiver fazendo, eu quero fazer da melhor maneira que eu consiga, apesar das minhas inúmeras, tantas limitações. Inúmeras limitações. Mas eu quero a cada dia estar subindo mais no gráfico da vida, sendo melhor marido, melhor pastor, melhor pai, melhor amigo, melhor filho, e deixando de ser o mau marido, o mau filho, o mau amigo, o mau pastor, o mau filho. Eu quero tentar e vou morrer tentando. Vou morrer tentando ser o melhor. E que tal você também tentar ser melhor a cada dia, para que nós venhamos viver melhor o futuro do que vivemos o passado? Como é bom a gente olhar para trás e ter esse faro. Sabe, faro? Lá em Salvador nós tivemos um cachorro farejador, e é interessante, a gente teve um pastor alemão aqui também, como aqueles animais ele tem faros afiados, não é? Como tem faros afiados, e são sensíveis. Às vezes eu estava preparando, minha casa antiga ficava no Fraron, e eu estava em cima fazendo a comida lá de casa, e embaixo ficava o jardim, a garagem onde o cachorro geralmente ficava, e eu começava a mexer nos alimentos, Laica começava a olhar para cima, né? Não tinha nem ido para
para o fogo ainda, e ela já estava sabendo que eu ia começar a fazer algum tipo de comida. E a gente tem que ter esse faro para detectar nossas falhas, esse faro afiado, sentir no cheiro o nosso problema. Se você não sabe qual é seu problema, como você vai melhorar? Se você não sabe quais são seus defeitos, como você pode alcançar um patamar mais elevado? Nós temos que nos conhecer, é o primeiro ponto, sentir rapidamente. Às vezes eu percebo claramente e de maneira rápida situações crescendo no meu coração, e eu sinto o cheiro já, e eu já tomo conta, já tenho que vigiar. Olho para trás, vejo minha história, e quantos erros eu já cometi, quantos erros eu já reiterei, e quantos erros eu ainda continuo fazendo, mas eu preciso melhorar. E a gente tem que entender a nós mesmos. Nós temos que nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, foi a frase que mudou a história do Ocidente, a cultura do Ocidente. Se você não se conhece, se você não sabe os seus defeitos, os seus problemas, como você vai poder melhorá-los? E cada um tem um problema diferente, cada um tem um calcanhar de Aquiles específico. Nós temos que detectar rápido, e quanto antes a gente conseguir detectar, melhor fica mais fácil de vencer a dificuldade. E os problemas são tão variados e variam tanto de pessoa para pessoa, tanto. E a gente precisa se cuidar se a gente quiser melhorar. Mas se a gente quiser permanecer como a mulher de Ló, na estagnação, aí não se preocupe com o seu problema, não tenha atenção, não exercite o seu farejar, pode permanecer, mas você não vai crescer, porque para crescer é preciso saber onde estão as suas respectivas máculas. Onde estão as suas respectivas máculas? Nós precisamos vencer as nossas dificuldades. Porque conhecendo o nosso passado, conhecendo quem nós somos, conhecendo onde já erramos, nós vamos conseguir vencer mais facilmente os problemas. Porque os problemas tendem a se repetir se você não prestar atenção. Se você não toma conta, o problema se repete. Olhe para trás, olhe para a história da humanidade, a história é uma só, ela se repete, ela gira como gira a Terra, como gira o planeta. Aquilo que foi, será novamente. E olhe o que Eclesiastes nos ensina. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: o que foi, tornará a ser. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo. Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Amados, assim como a terra gira, move-se dando voltas em variadas direções, a história também pode dar mais voltas do que parece. E o que já passou, passará de novo. O passado ele tentará. O passado ele tem uma característica. Sabe qual é a maior característica do passado? O passado é perseverante. Aí algo que a gente pode aprender com o passado. Ele é perseverante. Ele quer continuar fazendo aquilo que ele já fez. Ele quer se manter. Ele é uma espécie de falso Deus.
de Deus com D maiúsculo. Ele quer que aconteça de novo. O passado não gosta de mudança. O passado não gosta de crescimento. O passado não gosta de restauração. O passado, ele quer se manter como ele está. Então eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Todos os seus problemas que já aconteceram um dia, se você não vigiar, se você não observar, se você não tiver cuidado, se você não ficar atento, esses problemas vão querer voltar novamente. Eu estou falando, é claro, aqui de problemas da alma, das emoções, né? Eles vão querer se perpetuar. Por que você acha que quando a pessoa faz uma entrevista de emprego, ela quer saber o passado da pessoa? O currículo, o que ela já fez? Porque sabe, em termos proporcionais, que a história tende a se repetir, se não houver sabedoria e graça de Deus para mudá-la. E é exatamente esse o nosso desafio, é não permitir que os problemas do passado se tornem problemas do presente e do futuro, mas para isso é preciso derramar da graça de Deus na nossa vida e perseverança da nossa parte e muita atenção. Por quê? Como a Bíblia ensina, o que se passou tende a voltar a passar. E você não quer ser pessoa, você não quer ser uma mulher, você não quer ser um homem que fique dando voltas na vida, né? O seu desejo é um crescimento, o seu desejo é ser melhor. Aquele que é egoísta, que só pensa em si, que vença esse egoísta. Aquele que é orgulhoso, cheio de si, que ele saiba que ele é cheio de si, que ele saiba que ele se acha muito bom e que ele se quebrante, esteja atento ao seu coração, para não deixar se exaltar. O passado vai querer colocar os ombros dele para cima, o passado vai querer botar a testa para cima, mas ele tem que pedir: Deus, em nome de Jesus, abaixa o meu nariz, desestufa o meu peito, me coloque no meu lugar. E assim com todos os pecados, todos os erros, o falador, o vaidoso, o mulherengo, o rebelde, o fofoqueiro, o plantador de inimizades, o idólatra, o dinheirista, o preconceituoso, o acusador. Todos esses seres há em nós, alguns mais explícitos em uns, outros em outros, mas nós precisamos vencê-los pela graça de Deus. O nervosismo, o nervoso, nós precisamos vencer. Todos esses inimigos que querem nos alfinetar. E um dos inimigos que me perseguem é a pregação longa. E eu nem entrei ainda no primeiro ponto, mas eu quero melhorar. Eu quero ser melhor. Quero melhorar nisso também. Outro dia um pastor chegou para mim e disse assim: pastor, você está pregando muito, pregue menos. Eu falei: eu sei, é porque o povo lá é paciente, minhas ovelhas são especiais, elas me aguentam. A gente sempre tem uma desculpa, né? Mas como eu estou crescendo e quero pelo menos crescer, a gente vai continuar a nossa mensagem no domingo que vem, né? O pessoal já está abanando a cabeça. Muito bem, pastor, você cresceu mesmo, amadureceu. Pastor segundo o coração de Deus. Deus ouviu minhas orações. Rodolfinho, vamos ficar de pé? Vamos louvar mais um cântico? Logo depois a gente estará orando e finalizando esse tempo.